Vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 25 nós vamos ler. João 14, a partir do versículo de número 25, nós vamos estar lendo até o versículo de número 31. Amém? Todo mundo achou? Vamos ler então esse texto. Hoje nós vamos estar completando esse capítulo 14. Nós já falamos 7 partes, trabalhamos nessas semanas anteriores. E hoje nós vamos finalizar esse capítulo 14, trazendo esse tema principal, a resposta para o coração aflito. Então a parte final. E a gente vai trabalhar dentro desses versículos essa temática, sabendo que podemos desfrutar da paz de Cristo, ok? Vamos ler, queridos, a partir do versículo de número 25 até o 31, nós vamos ler. A palavra de Deus fala assim: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como mandar o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e clamamos ao Senhor para que o Senhor te possa estar ministrando essa palavra, Pai, ao nosso coração. Por isso, trabalha nesta noite conosco e sobre aqueles também que vão estar ouvindo pela internet, que essa palavra possa chegar ao coração de todos. Por isso, ministra, abençoa, opera, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Então, nós vamos trabalhar essa última parte desse capítulo 14, que você continue aí, com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa estar explanando todo esse texto, ok? Então veja, Jesus como terapeuta, da alma, ele conclui agora a sua mensagem de consolo, falando, 4 verdades importantes, em cima dessa temática que nós falamos, sabendo que podemos desfrutar da paz de Cristo. Então, quais são essas 4 verdades que o Senhor fala nesse texto? Em primeiro lugar, nós vamos aí ver no versículo 25 e 26, o Espírito ensinador virá o quê? Para nós. E é muito interessante, você vai perceber claramente, que o Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai, em nome do Filho, e ele, sendo enviado, ele vai estar o quê? Ensinando aos seus discípulos, todas as coisas, e trará também a memória, deles tudo aquilo que aprenderam de Jesus. Esses 2 pontos são importantes, Então ele vai continuar ensinando e ele vai trazer à memória aquilo que Jesus ensinou, Ou seja, ele está falando de ensinamentos que já passaram e de ensinamentos que vão ser repassados para eles no presente, Então essas 2 coisas são importantes. E você vai perceber que exatamente esses ensinamentos, eles são importantes, por quê? Porque nas horas, de grande dificuldade, onde nós estivermos cercados por meio de adversidade, por meio de tribulações, de aflições, é o Espírito Santo que trará as palavras certas, na hora certa, ao coração de todos aqueles que creem. Então, olha aí no versículo 25 e 26, vamos ler de novo, que isso aqui é muito importante, Nós compreendemos isso. Veja, versículo 25 fala assim: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. É interessante que Jesus, com relação aos seus discípulos,
você vai ver que ele vai repetir que essas verdades que nós vamos falar aqui já foi falada por Cristo, né? Então ele só está de novo recapitulando, trazendo essas verdades para quê? Para que isso não saia da mente, do coração dos seus discípulos. Por quê? Porque Jesus vai embora, ele vai partir, né? E é importante que realmente os discípulos guardem todas essas informações, né? E aí o que ele fala? Ele está falando que eu tenho vos dito isso estando ainda convosco. Eu estou falando isso para vocês, então preste atenção. E aí ele fala, mas o Consolador, versículo 26, o Espírito Santo, ele já vai falar quem que é o Consolador, é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará no meu nome. Então quem está enviando é o Pai, por isso que Jesus fala que ele precisa ir para que o Espírito possa vir, né? Em substituição a ele, ou seja, ele não vai nos deixar órfãos. Isso é muito importante, nós já estudamos isso, né? É por isso que a gente vê que Deus é o nosso Pai querido, amado, né? Nós tratamos a questão do Pai terreno, né? Com relação ao Pai celestial, o Pai terreno, quando nós perdemos, nós ficamos órfãos, né? Nós não temos mais a presença dele, não podemos mais ter como eu, não podemos fazer mais nada, perdemos, acabou. Mas o Pai Celeste não é assim, né? A gente vê que por mais que Jesus não esteja presente fisicamente, mas ele vai estar presente espiritualmente, ele vai enviar o Espírito Santo e ele vai estar ali consolando, ele basicamente vai dar prosseguimento àquilo que o Senhor já vinha fazendo e realizando, e ele vai trazer à memória dos discípulos tudo aquilo que realmente Jesus ensinou. Então, veja que ele vai, então, o Consolador, que é o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, né? Esse o que? O que ele vai fazer? Ele vai ensinar todas as coisas. Então veja que um dos papéis do Espírito Santo é o que? É trazer ensinamentos, né? Ele nos ensina. E além de nos ensinar, ele está falando também que ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, ele vai trazer à memória dos discípulos aquilo que realmente o Senhor já vinha falando. É muito interessante essa ação, porque você vai perceber que muitas vezes os discípulos vão passar por circunstâncias assim. Jesus ele vai falar uma coisa, eles a princípio não vão ter entendimento, não vão compreender, mas lá na frente eles vão ter entendimento daquilo que realmente Jesus havia falado, né? Então perceba que a compreensão ela não é imediata daquilo que o Senhor falou, mas no decorrer do tempo eles iam entender literalmente aquilo que o Senhor estava falando. Então Deus ele trabalha muitas vezes dessa forma. E quem que vai agir para fazer isso? É o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo, ele é o ensinador, ele que virá para nós da parte do Pai, em nome do nosso Senhor. Por isso que ele vai fazer esse trabalho de continuar ensinando todas as coisas e trazer à memória dos discípulos aquilo que Jesus ensinou. Para quê? Para que nos momentos de tensão, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, lembrando que Jesus já havia falado, né, na Monte das Bem-aventuranças, que o fator daqueles que seguem a Jesus, né, eles passarem por provação e por luta, é por quê? Por causa de ser seguidor dele, por causa de ser um cristão. Então ele já está orientando já há tempos, né, que essa ação de você sofrer pela causa de Cristo, ser perseguido pela causa de Cristo, sofrer hostilidade pela causa de Cristo, isso é uma coisa que é uma realidade na vida de um cristão. Então eles tinham que estar preparados. Então o Espírito Santo nesses momentos é que vai realmente trazer essas palavras. É ele que no momento certo vai ministrar ao nosso coração e vai acalmar o nosso espírito para que a gente possa o quê? Prosseguir, né? Avançar. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz, né? Por isso que a gente vê que ele está aí como esse Espírito ensinador que vem da parte do Pai. Então a função dele é o quê? Ensinar, continuar ensinando todas as coisas e fazer os discípulos trazer à sua memória aquilo que Jesus ensinou, né? Ou seja, é como se fosse recapitulando, né, essas verdades, né? E nós vamos passando exatamente isso, né? Na nossa caminhada como cristão, é isso que acontece, né? Em todos esses momentos, o que vem, né, na nossa mente? Quando a gente está passando por um momento difícil, vem geralmente a palavra ao nosso coração, é um texto, é um versículo, é algo que foi falado, ministrado, é uma pregação, é um estudo,
enfim, são coisas que estão relacionadas à própria palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, e vem à nossa mente aquilo de alguma forma ou outra, traz alento, traz consolo, né? Traz esperança, faz com que a gente prossiga, não fique estagnado, parado na nossa caminhada. Então a função do Espírito é fazer isso, trazer esses ensinamentos nesses momentos, nessas situações. Em segundo lugar, nós vamos ver que no versículo 27, ele vai falar acerca da paz consoladora, ela estará em nós, né? Então veja, versículo 27, ele fala assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, e não se turbe o vosso coração, e não se atemorize. Preste bem atenção aqui então, que agora essa segunda verdade aqui, né, para consolar o nosso coração, é que Deus promete uma paz consoladora, né, para os seus discípulos. Nós temos essa paz consoladora. E é interessante que John MacArthur, ele vai falar aqui sobre as características dessa paz, né? E é interessante você perceber aqui que ele vai tratar aqui, ó, 4 pontos importantes acerca dessa paz dentro desse próprio versículo que a gente leu, do versículo 27. Então preste atenção nesse versículo quando ele fala: deixo-vos a paz, Jesus está falando isso, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, e não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que John MacArthur ele fala acerca desse versículo, acerca dessas 4 características referentes a essa paz que Deus nos dá. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui de característica é a questão da natureza da paz, né? Olha o que ele está falando aqui acerca dessa natureza, irmãos. Ele fala aqui no início: deixo-vos o quê? A paz, né? Então ele está falando acerca dessa natureza, não é uma paz qualquer, né? Na verdade aqui essa paz que ele está falando é de uma paz divina, que vem da parte de Deus. E aí veja que MacArthur também fala, além da questão da natureza dessa paz, ele agora vai falar acerca da fonte. Qual é a fonte da paz? Ele fala: a minha paz vos dou, na sequência. Quem que está falando? Jesus. Quem é a fonte dessa paz? O próprio Cristo. Então veja, a natureza é divina dessa paz. Essa paz tem como fonte a própria pessoa de Cristo, né? É isso que ele está falando. Além disso também ele vai fazer um contraste da paz. Ele vai fazer um contraste com relação ao mundo. A paz do mundo, ela é diferente da paz de Cristo, né? Por isso que ele fala aqui no versículo 27, não vos las dou como dá o mundo. Então perceba que essa paz que Cristo nos dá é diferente da paz do mundo. Então ele está fazendo esse contraste. E por último, ele fala da perseverança na paz. Ou seja, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Então essa paz vai gerar o quê? Perseverança. Você não vai ficar estagnado, parado. A paz vai te levar a prosseguir, né? No mundo é diferente. No mundo, quando você não tem paz, você fica estagnado. Você não avança, porque aquilo te incomoda, né? Agora, olha que interessante. Nós vamos ver então que Jesus, ele vai para o Pai, mas deixa com os seus discípulos o quê? A sua paz, né? E olha, essa paz não é a mesma que o mundo dá. Ou seja, a paz do mundo é apenas uma trégua. Ou seja, passa. Essa paz passa. É momentâneo. Acabou a bateria. Não querem que eu fale da paz de Cristo, mas vamos prosseguir, né? Com outro som. Ok. Vamos lá. Então veja, a paz do mundo realmente assim é uma trégua passageira, mas depois volta de novo as lutas, volta de novo as tribulações, né? Então nós vamos perceber então que é apenas uma ausência de problemas. Essa trégua é exatamente isso. Você já parou para perceber que as pessoas elas olham para a paz justamente nessa perspectiva, né? Quando eu não tenho problema, o que acontece? As pessoas pensam assim: eu estou em paz.
Não é isso? Então houve uma trégua, né? Houve uma trégua. Mas olha só, irmãos, eu concordo aqui com o D.A. Carson, que ele fala assim, ó, quando ele diz que o mundo não tem poder de dar a paz. Sabe por que não tem poder? Porque tem tanto ódio, egoísmo, amargura, malícia, ansiedade e medo, né, que toda tentativa na direção da paz é rapidamente submergida. E é isso mesmo que acontece. Você pode estar ali numa paz, uma trégua, mas se surgir alguma coisa que gera ansiedade, temor em você, foi-se a paz, foi embora. Acabou a paz. É assim a paz do mundo. Por isso que a paz de Deus é diferente, né? Então veja, é importante entender então que a paz de Cristo, ela é alegria inafalável no meio da luta, irmãos. Lembra lá do exemplo de Paulo e Silas na prisão? Eles estão presos, acorrentados, nas mãos e nos pés. Além disso, antes de ir para a prisão, a pessoa era açoitada. Era açoitada ainda. E chegar lá, a Bíblia fala que eles estavam lá meia-noite, estão louvando, adorando o Senhor. Estão alegres. Estão felizes por isso. Quer dizer, no mundo não existe isso, né? Não existe essa paz, né? Então, a paz que vem de Deus, né, ela traz essa alegria ao coração, mesmo mediante a luta. Então perceba que a paz de Cristo não é ausência de problema, né? Não é ausência de lutas, não é ausência de adversidade, mas é poder para você enfrentar isso, a tal ponto que você ainda continua alegre. A coisa está feia, mas você está feliz com Cristo e você prossegue. Então isso te ajuda a prosseguir nesse sentido, né? Veja também que a paz de Cristo é a presença sobrenatural na fornalha. Lembra lá daquele Mesaque, Sadraque e Abednego? Eles foram lançados na fornalha porque não queriam se prostrar à imagem de Nabucodonosor, né? E Nabucodonosor tinha deixado bem claro, quem não se prostrar à minha imagem vai ser lançado na fornalha de fogo. E aí o que eles falam? Rei, fica sabendo, né, que nós não vamos prostrar a tua imagem. Se Deus quiser nos livrar, bem. Se não quiser também, fique sabendo que nós não vamos prostrar. Foi lançado para lá, para a fornalha. E aí de repente o rei olha para a fornalha, quem está lá? Está Mesaque, Sadraque e Abednego andando por meio do fogo. Fogo tal que a Bíblia fala que os servos, as pessoas que levaram, né, Mesaque, Sadraque e Abednego, quando chegaram próximo, eles morreram, irmãos. Tamanha intensidade de calor. Mas a Bíblia fala que esses três não sofreram dano nenhum, nem a roupa queimou, nem cabelo chamuscou. E quem estava junto com eles? Um anjo do Senhor, que com certeza era o próprio Deus, estava ali. Então a gente vê bem claro que realmente a paz de Cristo, essa presença sobrenatural na fornalha, é a proteção segura na cova dos leões. Lembra de Daniel? Daniel está numa cova de leão porque ele não queria adorar o rei Dario, porque tinha saído um decreto que durante um mês ninguém poderia prestar qualquer tipo de adoração ou fazer qualquer tipo de pedido a não ser ao rei Dario. E quem fosse pego seria lançado na fornalha, na cova dos leões. Mas é obviamente que os inimigos de Daniel sabiam que Daniel todo dia orava a Deus, 3 vezes pelo menos ao dia. Mas eu pergunto para vocês, irmãos, imagina eu e você saber que vamos para uma fornalha. Imagina aí você saber que nós vamos se lançar na cova de leões. Eu pergunto para você, com a paz do mundo, você consegue superar um momento assim? Impossível. Nós já estaremos desesperados, em todo sentido. Mas aqui a gente vê que a paz de Cristo, ela age de forma sobrenatural, irmãos, sobre as nossas vidas. De uma tal forma que, por mais que a gente passe uma adversidade tão difícil, a paz de Cristo nos ajuda a superá-las, avançar, né? É isso que ele está falando. Você vê então que a paz de Cristo é coragem inabalável no vale da morte, irmãos. É o que Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. É a presença dele, é essa paz que vem de Cristo que nos ajuda a avançar, mesmo estando até no vale da sombra da morte. Em momentos terríveis da vida,
A paz de Cristo é a paz que defende o nosso coração, né? A nossa mente da invasão da ansiedade, irmãos. Pessoas que são ansiosas, elas realmente perdem a paz rapidamente. Mas a paz de Cristo nos ajuda a lançar toda a ansiedade fora e avançar nesse sentido, né? E aí que tem o Ellen de Bull, ele fala aqui, ó, diz que essa paz, como revela toda a história da paixão, é uma paz completa em meio às piores aflições e nas mais extremas escuridões dos suplícios. Durante todos os eventos amargos, desde a prisão até o último suspiro na cruz, Cristo não sai de Cristo, dos seus lábios, nenhuma única palavra sem paz. E é verdade mesmo, se você olhar para a vida de Cristo, você vai ver, irmãos, se teve alguém que passou todo tipo de adversidade e problema, com certeza foi a pessoa do nosso Senhor. E você não vê palavras sem paz. Não vê. Tudo que Jesus faz, Ele faz de forma que serena, tranquila, por mais que as lutas eram difíceis, complicadas, né? Mas Ele tem essa paz de Deus, essa paz que vem dele, essa paz que está nele, né? Ajuda ele a prosseguir. Então essa é a segunda verdade. A terceira é a promessa que o Salvador virá para junto de nós, versículo 28 e 29, quando ele fala: ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Então veja, é uma promessa. Jesus está falando que vai, mas Jesus está falando que volta. Lembra dos anjos, quando o Senhor foi assunto aos céus? Não é isso que ele fala para os discípulos? Da mesma forma como viste ele subir, da mesma forma também vocês o verão. Todo olho verá. Os discípulos não contemplaram fisicamente a subida de Jesus? Da mesma forma, na volta de Jesus nós vamos ver. E outra, quando Jesus fala que volta, é porque também a presença dele, ele é manifesta na vida do Consolador. O Espírito Santo age para testificar as verdades de Cristo. Então, de alguma forma ou outra, ele é a própria manifestação do Cristo vivo, né? Quando ele declara as verdades de Deus, quando ele testifica, traz à memória aquilo que Jesus falou. É a presença, ele está ali, literalmente, né? Então Jesus promete vir. Então essa é uma bênção que nós temos, que o Salvador virá para junto de nós. Um dia nós estaremos para sempre na sua presença e reinaremos com ele. Então ele fala aqui nesse versículo de número 28 a 29, então ouviste que vos disse, vou e volto para junto de vós. Aí fala, se me amasseis, alegrar-vos-eis que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. É interessante aqui que quando Jesus fala nesse vocês me amam, vocês deviam se alegrar, porque eu vou para junto do Pai. É óbvio que para os discípulos, né, a ausência de Cristo não é motivo de alegria. A gente vê isso depois que Jesus morreu, né? Todo mundo fica desconsolado, triste, né? Todo mundo realmente assim fica abatido por meio daquilo. Mas veja, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que o fator dele ir para o Pai, se vocês de fato amam, vocês deviam se alegrar. E por que ele está falando isso? Porque isso aqui é cumprimento da palavra de Deus, de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Lembra que sempre Jesus falava que ele veio do Pai, mas ele vai voltar para o Pai. O fator dele voltar para o Pai, irmão, significa que a obra de Cristo que ele veio fazer foi concluída. É por isso que em João, quando Jesus morre, ele deixa bem claro isso. Quando ele fala, está o quê? Consumado. Está consumado. Tudo que eu vim fazer aqui nesse mundo foi realizado. Por isso agora eu posso voltar para o Pai. Não tem problema ficar aqui. E eu falo uma coisa importante para nós, irmãos. Tem muitas pessoas que falam assim, quando que eu sei que eu vou para o Pai? Né? Será que tem uma previsão, de repente, assim, de que eu sei que eu vou estar voltando para o Pai, né? Ou que eu vou partir? Uma coisa é certa, pelo que a Bíblia fala, enquanto Deus não concluir a obra em nós, através de nós não partimos. Lembra de Paulo, o apóstolo Paulo? Ele queria ir, mas não era tempo dele ir.
Mas depois que ele concluiu tudo, a ponto de ele falar assim, no Timóteo, agora sim, combati o bom combate, ele vai relatando todo, fazendo aquela oração, declarando que ele permaneceu firme, agora que espera ele é a coroa, né, da justiça. Ali ele entende, o que eu tinha que fazer aqui nesse mundo, eu já fiz. Está concluído, completo. Assim como Cristo concluiu, foi para o Pai. Da mesma forma também, quando nós também concluímos tudo, aí sim, nós estamos a portas de partirmos. Eu sei que essa é uma coisa que a gente não quer, né? Se alguém fala assim, não, eu quero ir embora. Eu não sei, eu não falo assim. Eu sei que estar com Deus é muito melhor. Mas afirmar que eu quero morrer agora para ir embora, não, eu sei que lá é muito melhor que estar aqui, né? Mas há o desejo de ficar aqui, né? De permanecer aqui. Mas eu entendo que assim que concluir todas as coisas, aquilo que Deus tem para fazer, através da minha vida, se tiver concluído completo, então se não tem jeito, né? Com certeza a gente está prestes a partir, né? Então isso é importante entender. Então essa expressão de Jesus, quando ele fala que os discípulos deveriam, se realmente o discípulo ama ele, eles deviam se alegrar porque ele vai para o Pai, é justamente porque aqui mostra que Jesus cumpriu com tudo. E se ele cumpriu, a obra da redenção ela está o quê? Plenamente completa e realizada. Então por isso que nós devemos nos alegrar, né? Porque a ida de Jesus significa isso. Ele cumpriu com tudo. Por isso que a Bíblia fala que ele veio, ele se fez carne, ele habitou em nós e foi obediente até a morte de cruz, e por causa de tudo que ele fez, Deus deu, né, a ele o nome que está sobre todo o nome que se nomeia no céu, na terra, nos infernos, onde toda a língua vai confessar e todos irão se dobrar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele está retornando, por quê? Porque concluiu a obra. Então isso é motivo de alegria para nós, irmãos, porque ele está lá, ele voltou para o Pai, como ele havia declarado, e como as Escrituras declaram que ele retornaria ao Pai. Ele veio, mas voltaria para o Pai. Então, uma obra concretizada, realizada. Então, isso é motivo de alegria. E lembre-se que quando uma das características do amor a Deus é o quê? Que a gente guarde o que? A sua palavra. Não é isso? E Jesus guardou a palavra do Senhor. Ele cumpriu com a palavra de Deus. Estabeleceu literalmente aquilo que realmente estava para ser realizado. Ele fez literalmente tudo. E agora aqui usa na parte final desse versículo 28, ele fala que ele vai para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aí você vai pensar assim, né? Ele fala assim, então na Trindade existe hierarquia, ou seja, Deus Pai é maior do que Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então a gente precisa entender isso aqui agora, né? Na verdade não. Lembra que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ou seja, ele é da mesma essência de Deus Pai. É da mesma essência. Ele é Deus também. Tanto Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os três têm a mesma essência. Os três têm o mesmo poder, né? Os três têm a mesma substância. Ou seja, eles são iguais. Mas por que ele está declarando então que o Pai é maior? É porque ele está falando acerca de um tema que a gente estuda na teologia que fala acerca da trindade econômica. Alguém já ouviu falar isso? Trindade econômica? Sabe o que é? Trindade econômica? Trindade já lembra, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três, né? Mas o que é trindade econômica, irmãos? É que com relação à tarefa que cada um executa, principalmente com relação à obra salvadora, cada uma parte, né, da pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo exercem uma função. Então o Pai é quem? É o que arquitetou. O Filho é aquele que se dispôs a cumprir com isso que foi arquitetado. E o Espírito Santo é aquele que dá poder. Então nessa perspectiva nós sabemos que como Jesus vai se fazer carne e habitar entre nós, né, nesse sentido, não é que ele se diminuiu no sentido que ele perdeu, né, a sua natureza divina. Mas é importante que agora, dentro de uma natureza divina e humana, é óbvio, ele tem que estar submisso a alguém, né? Mas esse alguém não quer dizer que é maior que Cristo.
ou que Cristo é maior que o Pai, ou que o Espírito Santo é maior que o Filho. Não, os três são iguais. Mas na economia da Trindade, na tarefa que cada um deve ser, sim, a gente vê uma ação de hierarquia. Por isso que Jesus fala que o meu Pai é maior. Por isso que todas as vezes que ele está aqui na terra, ele fala: eu faço aquilo que o Pai me falou para fazer. Eu só realizo aquilo que o Pai mandou realizar. Eu só ensino aquilo que ele me ensinou. Deixando claro que existe o quê? Uma autoridade, né? Uma hierarquia na trindade econômica. Então é só nessa perspectiva. Fora da trindade econômica, não, os três são iguais. Os três são Deus, né? Então não existe um maior que o outro. Mas na função, né, que nós vemos que realmente Jesus utiliza essa frase, deixando bem claro que o Pai, nesse caso, né, ele presta contas ao Pai. Né? E aí a gente vê que também na questão do Espírito Santo, dá essa impressão também. Veja, ele vai para o Pai, se ele não for, ele não pode enviar o Consolador. Né? E o que o Consolador vai fazer? Vai ensinar, continuar ensinando e vai trazer à memória aquilo que Jesus ensinou. Então parece que o Espírito Santo também, parece que está abaixo aí de Cristo nesse sentido, né? Então Pai, Filho e o Espírito. Então é uma hierarquia, mas isso é só na trindade econômica, né? Na função que cada um exerce com relação à obra redentora salvadora. Fora disso, os três são iguais, em poder, em essência, em substância, né? Então é só para ficar claro isso. Por isso que ele declara que o Pai, então no versículo final do 28, fala que o Pai é maior do que ele, nesse sentido, ok? E aí no 29 ele fala: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, que vós creiais, irmãos. Isso aqui é interessante, né? Porque nós vamos perceber, vamos lá em Lucas 24, olha só o que está falando aqui, irmãos. Lucas 24, a partir do versículo 13. Esse texto é bem conhecido, né? Muito conhecido. E aí a gente vai ver, né? Por que Jesus está usando essa expressão, né? Eu estou falando para vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. E essa é uma dinâmica que nós vamos ver, né, dos ensinamentos de Jesus. Muitas coisas os discípulos não entendiam no momento, né? Mas depois que começou a acontecer, aí eles lembravam: ah, o Senhor tinha falado isso, né? E é interessante que aqui, ó, em Lucas 24, vamos ler, olha só o que ele vai falar aqui, né? A partir do 13, são aqueles dois discípulos do caminho de Emaús. Fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, no caso, o que aconteceu com Jesus, né? Que ele foi crucificado e já estava sepultado já, né? Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Você já imaginou? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então aquele momento era tão triste, parece que eles não conseguiam nem perceber que quem estava caminhando com eles era o próprio Cristo, né? Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida de que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cléopas, respondeu, dizendo: é o único porventura que tendo estado em Jerusalém de nós as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Lembrando que Jesus tinha falado para eles que ele morreria, mas que o quê? Ao terceiro dia ressuscitar. Não é isso? Ele já tinha falado isso antes. E você vai ver, olha só, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, o quais afirmam que ele vive. Quer dizer, eles não estavam acreditando nisso aqui, não. Eles não estavam acreditando. Eles estavam imaginando aqui, talvez foi uma visão, uma ilusão,
talvez um momento, porque estão tão tristes, né? Aí eles começaram a falar alguma coisa para consolar uns aos outros, eles não estavam acreditando literalmente, né? E aí fala aqui, ó, 24, de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, olha aí, honestos e tais de coração para que tudo o que os profetas disseram. Ou seja, os profetas já haviam falado, Jesus já havia falado, mas eles não estavam crendo. E aí continua, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Lembra que Jesus falava sobre isso? Que ele ia morrer? Que ao terceiro dia surgia, que ele seria assunto aos céus? Eles sabiam disso. E exatamente aquele dia era o terceiro dia que Jesus falou que ia ressuscitar. E aí fala, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando, olha o que ele vai fazer, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque à tarde o dia já se declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhe deu. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro, porventura, não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram a Jerusalém, onde acharam ele dos 12 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como foram por ele conhecidos no partir do pão. Percebe então que no capítulo 14, quando Jesus fala aqui, digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós o quê? Creiais. Agora eles estão crendo, porque eles viram. E o que eles viram testificaram aquilo que Jesus já havia falado. Que ele morreria, que ele seria entregue à mão dos homens, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar. E ele estava ali, ressurreto. E isso porque as mulheres já tinham visto, outros discípulos foram lá para testificar, mas mesmo assim eles não estavam crendo. E é isso que Deus faz, irmãos. Deus fala e depois de um tempo algo acontece e aquilo testifica aquilo que o Senhor falou. É a mesma coisa de Pedro. Deus falou para ele, tu vai me negar 3 vezes, Pedro, hoje antes que dá o cante. Pedro não acreditou. Mas quando aconteceu, aí ele lembrou das palavras do Senhor. Então Jesus está afirmando isso antes que aconteça. Todos esses fatores que ele está falando aqui, esses ensinamentos, ele está falando antes que aconteça. Para quê? Para que eles creiam naquilo que o Senhor está falando. E isso é muito importante, irmãos, ele falar, porque ele está falando antes de acontecer aquilo que ele já estava avisando que ia acontecer. E isso então testificava no coração deles o quê? Que realmente, verdadeiramente Jesus é Deus. Que o que ele fala acontece mesmo. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la, E em quarto lugar, nós vemos que o inimigo será o que? Derrotado para o nosso benefício. Versículo 30 e 31. Fala assim, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Quem que é o príncipe do mundo? Quem que é o príncipe do mundo? É Satanás. Ele é o príncipe desse século, Esse mundo está falando aqui é o sistema. Ele reina. Satanás está aqui, E ele está falando, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedam para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço o que o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Então, o que Jesus está falando aqui, irmãos? Está falando que o inimigo, ele vai ser o quê? Derrotado para o nosso benefício, Quem que é esse inimigo? Ele vai concluir então esse capítulo dizendo, claramente citando 2 grandes inimigos espirituais. Quais são eles? O mundo e o diabo. São os 2 inimigos, que será derrotados, literalmente.
E aí a gente vê que Cristo ele venceu o mundo e o diabo, irmãos. Lá no capítulo 12, versículo 31, o que fala? Fala assim: chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será o quê? Expulso. Ele não reinará mais, como reinava antes, né? Enganando as nações. Não fará mais isso, porque agora chegou o reino de Deus, o Cristo desse reino chegou, e ele veio aqui para vencer, irmãos. E uma das coisas que tem que tomar muito cuidado, inclusive tem muita gente que fala isso, né? Que quando Jesus morreu, ele foi lá pagar o preço para o diabo. Não sei se você já ouviu falar isso, né? E na verdade não, né? Jesus não tem nada, ele não deve nada para o diabo. O sacrifício de Cristo não foi para o diabo. Até porque quem determinou o sacrifício foi o próprio Deus. O salário do pecado é morte. Quem estabeleceu foi ele. E lá quando Jesus, lá no Velho Testamento, quando Deus manda Abraão levar Isaac para ser sacrificado, ali é uma simbologia, é uma prefiguração daquilo que Deus faria com seu filho. Lembra que Abraão fez? Deus manda ele sacrificar o seu filho, Isaac. Ele prepara, vai lá, leva para o monte, leva o cutelo, leva a lenha. Aí Isaac fala assim: meu pai, aqui está o cutelo, está a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí o que ele fala? Deus proverá para si mesmo o cordeiro. E aí quando ele está pronto para matar, vem a voz: não faça isso. Não faça. E aí em substituição Isaac, Abraão olha para o arbusto, vê o cordeiro preso, vai lá e oferece então aquele cordeiro como sacrifício, trazendo a simbologia daquilo que Deus faria com o seu próprio filho. Deus poupou o filho de Abraão, Isaac, mas Deus não poupou o seu filho. E ele faria isso na cruz. Então veja que quando Jesus morre na cruz, ele não morreu para pagar o preço para o diabo, como muitos pensam. Que ele morreu para libertar as pessoas do inferno. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Até porque quem está no inferno não sai mais de lá. Não tem como sair, né? Então aqui fica claro que Jesus, quando ele veio, esse versículo 30, 31, ele mostra que realmente ele veio aqui para vencer, irmãos. Ele conclui esse texto falando que ele veio aqui para vencer esses dois inimigos, o mundo e o diabo, né? O mundo e o diabo. E você vai ver que o Cristo ele venceu o mundo e o diabo, e Satanás não tem poder sobre ele. Não tem poder. Não há nada em Jesus Cristo que o diabo possa controlar. E obviamente que uma vez que nós estamos em Cristo, Satanás também não tem poder para controlar a nossa vida. É por isso que nós podemos, na autoridade de Cristo, como a própria palavra fala, Deus nos deu poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões, em toda a força do maligno. Ele nos deu poder. Então a gente tem que temer Satanás. Satanás está derrotado nesse sentido. Ele tem poder? Tem. Mas nós temos poder acima dele. Né? Porque nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós somos filhos de Deus. Né? Ele é apenas uma criatura. Então ele está derrotado por toda a obra de Cristo. E aí a gente vai ver claramente que Satanás também não tem poder para controlar a nossa vida. Nem Satanás, nem o mundo pode perturbar, obviamente, o nosso coração. E é por causa disso que Paulo, lá eu finalizo, lá em Romanos 8, vamos ler essa oração de Paulo aqui, ó. Olha só que Paulo vai falar. O texto ele é bem conhecido, irmãos. 8, Romanos 8, de 31 em diante, fala assim. Vamos estar lendo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem que é contra nós, se Deus é por nós? Ninguém. É como Daniel falou, Deus é um só. Não existe outro Deus. Não existe outros deuses. Não existe a ideia do dualismo, né? Onde você vê o poder do mal representado por Satanás, o poder do bem representado por Deus, e os dois têm a mesma força, o mesmo poder. Não tem isso. Satanás é criatura de Deus. Deus é um só. O poder superior é de Deus. Não tem mais ninguém que tem esse poder, a não ser ele, né?
Então ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Em outras palavras, ninguém. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí o 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por que somos mais vencedores? Porque Cristo venceu. É só por causa do que ele fez, da obra redentora de Cristo, né? Por meio daquele que nos amou. 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós somos mais do que vencedores, irmãos. Não existe diabo, não existe sistema, nada pode nos separar desse amor que está em Cristo. Ele sempre diz, se Deus é por nós, quem que vai ser contra nós? Não tem como, né, ser contra nós. Por quê? Porque quem está à frente das nossas vidas é o próprio Deus. E contra Ele, ninguém pode resistir, ninguém pode operar, ninguém pode fazer absolutamente nada se não fosse com a permissão dEle. Então Ele tem controle total, irmãos. E é por isso que nós podemos ter esse consolo, esse descanso, que o inimigo ele foi derrotado, literalmente, quando o reino de Cristo foi estabelecido. Ele que amarrou o valente, irmãos, ele que saqueou, né, nesse sentido, a casa desse valente. É ele que nos dá, através do sacrifício dele, a garantia de vitória. Então não é sistema que vai nos derrotar, não vai ser Satanás, nosso inimigo vai nos derrotar, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Ele venceu, e porque ele venceu, nós também venceremos. E esse é o consolo que nós temos, de saber que Jesus encerra esse capítulo 14 trazendo essas 4 verdades. Primeiro, ele vai trazer o Espírito ensinador para nós. Segundo, ele vai nos dar a paz consoladora que vai estar em nós, essa paz de Cristo, né? Terceiro, nós temos a promessa que Jesus voltará para junto de nós. E o quarto, o inimigo será derrotado para o nosso benefício. Quem é o inimigo? O mundo e Satanás são derrotados. É promessa do Senhor, né? Então nós não temos que temer o sistema, muito menos Satanás. Nós em Cristo somos mais do que vencedores, né? Então que Deus nos ajude, né, a guardar essas verdades e realmente tomarmos posse disso, né, e declararmos tudo isso que o Senhor tem falado ao nosso respeito dentro da sua palavra. Amém? Vamos orar.